Sim. Então, sejam bem-vindos à sessão número 2 da Escola Compostar. A Cris está aqui no backstage me ajudando, da Zero Waste Lab. Hoje, a nossa sessão é sobre a compostagem termofílica, então a gente vai, de fato, mergulhar mesmo no mundo da compostagem. Podem mandar pergunta no chat ao longo da aula e eu vou responder, se for o momento, ou eu vejo depois, e a gente vai fazer no final aquele espaço com o microfone aberto, se vocês quiserem compartilhar, tiverem alguma dúvida específica, caso não entendam alguma coisa que eu fale, né, comentem aí no chat. Se for necessário, a Cris me interrompe. Acho que tem alguém com o microfone aberto, já ativei. E vou começar, então, com a nossa sessão. Fiquem atentos se vocês receberam um e-mail pedindo para confirmar a presença na sessão presencial. Só precisa responder o questionário com o sim ou com o não. Não precisa responder o e-mail digitando sim, estarei presente. Se vocês só clicarem no formulário, já está suficiente, já está confirmado, tá? Luana, aproveito também para só fazer aqui um alerta que às vezes tem surgido dúvidas. Se quiserem mudar o modo de visualização da Luana e da sua tela que está compartilhada, do lado direito em cima, em visualizar, vocês podem escolher diferentes modos. Às vezes algumas pessoas pedem-nos a nós para mudarmos, mas nós não conseguimos. Portanto, se houver alguma dificuldade no chat, eu também posso orientar, mas há sempre essa possibilidade do vosso lado, ok? Qualquer coisa, eu estou aqui um bocadinho mais de back, através do chat, mas podem sempre perguntar. Boa sessão, até já. Obrigada, Cris. Isso mesmo, pessoal. Qualquer dúvida, falem aqui. Também a comentar, caso, eventualmente, a minha internet caia, não saiam dessa sala, eu volto pela internet do meu celular. Acredito que isso não vai acontecer, mas sim, por um acaso, se acontecer. Eu estarei aqui também. Isso. E, bom, vamos começar a nossa aula, né? Sem mais enrolações. Hoje a gente vai falar sobre a compostagem termofílica, que é a compostagem mais comum, mais básica, que vocês devem já ter escutado falar algumas vezes, talvez não com esse nome, mas é o que provavelmente vocês já viram como compostagem. Vamos deixar bem claro o que é a matéria orgânica seca e a matéria orgânica úmida, como a gente vai fazer esse equilíbrio para que a gente faça a compostagem corretamente. As etapas desse processo, eu costumo sempre relacionar com uma receita de pão, né? Primeiro a gente mistura os ingredientes, põe na batedeira, deixa descansar, põe na forma, vai para o forno e etc. Então a gente tem que ter muito claro quais são as etapas dessa receita de compostagem, porque é diferente dos outros métodos que a gente vai conversar amanhã e depois de amanhã, mas todos os aprendizados são válidos e são complementares. Tá? Entender a compostagem termofílica é muito importante para depois entender a compostagem com minhocas. Vamos deixar bem claro a lógica do compostor duplo, ou dos compostores duplos no geral. Deixa eu ativar aqui o mudo, que acho que tinha uma pessoa com o microfone aberto. E vamos explicar qual que é a diferença de uma compostagem doméstica, a compostagem que só uma família está cuidando, está usando, e uma composteira onde diferentes famílias estão usando, né? Então, os desafios que a gente tem com essa dinâmica, o tamanho dos compostores e tudo mais. No final da sessão tem um espaço de microfone aberto, então se vocês tiverem casos para contar, isso é muito legal. Nessa foto vocês conseguem ver um amigo meu mexendo numa leira de compostagem feita com pallets. Então, leira é o nome que a gente dá para uma composteira termofílica maior, tá vendo? Ela tem um comprimento significativo. Nesse caso, o Lucas, ele faz a gestão de uma empresa. Então, eles coletam resíduos de famílias, de escolas e restaurantes. E a primeira composteira foi feita assim em pallet, super simples, super econômica. O que é a compostagem, né? A gente conversou um pouquinho ontem, mas para deixar bem claro, vai ser uma reação química, uma reação biológica com um monte de bichinho, um monte de micro-organismos que vão transformar os resíduos inteiros em moléculas que sejam passíveis de serem absorvidas pelas raízes das plantas. Então é o seguinte, a banana, por exemplo, ela é rica em potássio, né, que é um nutriente também muito importante para as plantas. Mas o formato que o potássio está disponível na banana para a gente é diferente da forma que o potássio vai estar disponível no adubo para as plantas, para as raízes conseguirem absorver.
tá? Por isso que não é simplesmente enterrar o resíduo. A planta vai absorver o potássio de uma outra forma, depois que outros bichinhos comeram a casca de banana e transformaram as moléculas do potássio, tá? Que envolvem o potássio cloreto e sei lá o que mais. Quais são as vantagens e desvantagens desse método, né? Primeiro, vamos deixar claro que todos os métodos vão ter as suas vantagens e as suas desvantagens. Não existe nenhuma receita que é perfeita para todo mundo, para toda a gente, todos os locais. Mas a compostagem termofílica, ela pode ser adaptada para uma escala pequena, média ou grande. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. E a gente pode fazer a compostagem com esse método de vários resíduos, desde um resíduo industrial, por exemplo, de uma indústria de sorvete, de uma indústria de pão, ou sei lá o quê, um resíduo urbano, tá? Então, de uma praça de alimentação, de um restaurante, da residência, ou um resíduo agrícola, né? O resíduo da quinta. Então, o que sobra ali, as cascas das uvas, né? Do vinho, as folhas. No caso do café, tem uma palha em volta do café. Então, assim, sempre tem um resíduo específico para cada situação, que pode ser melhor aproveitado com um método de compostagem ou outro. Uma principal desvantagem é o tempo da compostagem termofílica. Ela demora um pouco mais do que outros processos, né? Então, essa flexibilidade de resíduo e de tamanho tem uma desvantagem do tempo. 3 meses é num cenário muito otimista e muito bem controlado. Na média, a gente fala 6 meses para concluir um processo de compostagem termofílica, mas se a gente não cuidar dos fatores, esse tempo pode demorar um pouquinho mais, pode ser 9 meses, até 12 meses, tá? Por ser longo, demorado, ele vai ocupar mais espaço, né? Então, porque ele vai ficar mais tempo ali parado até a gente retirar o adubo. E a gente não composta resíduos animais em ambiente urbano, então nem os resíduos no sentido de dejetos, fezes de animais, e nem os restos de carne, de frango, de peixe. Por quê? Porque no caso dos dejetos, eles podem trazer uma contaminação, que a gente não quer, a gente precisa tomar cuidado. E no caso das carnes, das proteínas, elas se putrefazem e têm um odor forte. Então, no ambiente urbano, isso fica um pouco delicado de ser manuseado, de ser controlado. Então, assim, pode ser que na quinta da sua família vocês façam a compostagem e coloquem eventualmente animais mortos, uma compostagem grande, numa indústria. Mas normalmente no ambiente urbano a gente não vai fazer isso, tá? A pequena escala, eu costumo dizer que é a escala doméstica, então esse compostor aqui, que a gente coloca direto no solo, é muito comum em Portugal, não exatamente esse modelo, mas essa lógica de modelo. Então, existem várias marcas que vendem, existem várias câmaras que distribuem compostores desse tipo gratuitamente ou com desconto. Então, primeira dica que eu dou para vocês hoje é entrarem no site da câmara onde vocês moram e ficar atento se ela tem algum programa de distribuição de compostores. Às vezes esse programa pode ser semestral, pode ser uma coisa pontual, mas a tendência para os próximos anos é que seja uma coisa contínua, que a qualquer momento a pessoa possa entrar no site, fazer um registro num formulário, participar de uma oficina e receber o seu compostor. A escala média é uma escala comunitária, é uma escala de uma quinta pequena. Então, é uma composteira bem rústica, feita na mão ainda no braço, mas é uma composteira que demanda bastante braço, bastante energia ali manual para ser gerida. Não é uma coisa tão simples, não é só uma família que vai lá e põe. Então, uma composteira comunitária, a gente costuma trabalhar com pelo menos 10 famílias, uma média de 20 famílias. Então, a gente tem algumas restrições, porque se de repente todas as famílias no mesmo final de semana colocarem um monte de carne, vai dar ruim, tá? Na pequena escala, se você estiver tendo só o seu compostor, é a sua responsabilidade. Na comunitária, você está cuidando junto com os outros. Não sei se vocês sabem, mas a Mundatuga, ela tem 2 compostores comunitários em Coimbra, e eles ficam em 2 casas que receberam esse projeto de braços abertos. Então, é a casa de pessoas, não é um espaço
dedicado exclusivamente para isso. Então, a gente tem uma preocupação muito grande que a composteira não pode ter odor, não pode ter vetores, né? E é uma forma de todo mundo ficar sempre cuidando. A gente tem um grupo no WhatsApp, então se alguém tem algum problema ou identifica um problema na composteira, essa pessoa tem a responsabilidade de avisar os outros, para a gente encontrar uma maneira de corrigir. Então, quando falta matéria seca, o grupo todo fala, então eu vou atrás de matéria seca, olha, eu já tenho, vou passar lá hoje à tarde. Então, isso é muito importante, isso é muito legal. A grande escala já é uma escala industrial, realmente uma indústria que tem licenciamento ambiental, que recebe resíduos de indústrias alimentícias, de quintas, de municípios, de estação de tratamento de esgoto e assim por diante. Então, essa ferramenta aqui que vocês estão vendo é como se fossem grandes secadores de cabelo, que vão assoprar ar dentro dessa composteira, porque é uma composteira, uma leira de compostagem muito grande, tá? Eu vou falar mais sobre a importância disso daqui a pouco. Quais são as particularidades desse método, né? Então, é um método de 3 etapas, início, meio e fim. O início é a fase termofílica, que é a fase característica desse método, depois a mesofílica, a maturação. A gente precisa equilibrar a relação de carbono e nitrogênio. Então, lembra de uma receita de pão, existe uma regra, uma proporção correta da quantidade de farinha e da quantidade de água. Tem o controle da umidade, também, que é muito importante, e o controle do arejamento, do oxigênio, porque esse processo de compostagem termofílica, ele é um processo que precisa de oxigênio, então o equipamento nunca vai ser completamente vedado, tá? Normalmente ele vai ficar no ambiente externo, aberto, mas ele pode talvez ficar embaixo de um galpão, mas não exatamente fechado, sem a ventilação, tá? E os elementos, né? Então, a água e a farinha, a gente vai dizer quimicamente, não vou falar muito a fundo disso, porque eu sei que algumas pessoas podem ficar bem aterrorizadas se eu começar a falar de equações químicas, mas acho importante que vocês entendam que existem 4 elementos principais na compostagem, 4 ingredientes: o carbono, o nitrogênio, também chamado de azoto, o oxigênio e a água. Então, vamos destrinchar aonde que estão esses elementos, né? Vocês não vão no supermercado e compram nitrogênio ou compram carbono. Esses elementos, eles estão na natureza, a gente vai usar eles para fazer a compostagem. Então, os biorresíduos que são gerados na cozinha, que são as cascas de frutas, são aquelas coisas coloridas e úmidas, eles são ricos em água, em umidade, né? Afinal de contas são os elementos úmidos, e eles também são ricos em nitrogênio, tá? Então, aqui nesses elementos, água e nitrogênio são presentes no resíduo úmido da cozinha, resíduo colorido. Já o resíduo castanho e seco, que é um resíduo do jardim, as folhas, a poda de grama quando ela já está seca, o feno, a serradura. Esse resíduo, ele não é exatamente rico em oxigênio, mas ele vai permitir a circulação do oxigênio, ele vai garantir que tenha uma porosidade no nosso material, e ele é rico em carbono. Então, é com esses elementos, com esses 2 grupos, que a gente vai ter esses 4 ingredientes, tá? A receita da compostagem, lembra que eu falei da receita do pão, da água e da farinha? Vai ser uma parte de resíduo gerado na cozinha para 2 partes de biorresíduo gerado no jardim. No começo, eu aconselho bastante que vocês procurem serradura. Podem procurar numa loja de móveis naturais, assim, que mexem com a madeira maciça, e peguem um sacão de serradura, porque ela tem um efeito muito bom. Ainda mais que vocês vão entrar no inverno daqui a pouco, né? Primeiro tem o outono, depois o inverno. Aproveitem o outono para pegar bastante folha seca no jardim e armazenar, tá? Quando a gente fala 2 partes do volume de biorresíduo seco, quero que vocês vejam aqui, ó, eu vou tirar a apresentação de tela e eu espero que eu esteja aqui no principal de vocês. Imagina o seguinte, eu tenho um potinho aqui cheio de biorresíduo, então eu tenho que colocar 2 potes de matéria seca.
Se eu pegar folhas grandes, tá? Eu estou usando papelão, mas imagina que isso é a folha de uma árvore seca. Eu vou pegar 2 folhas e o negócio já vai ficar cheio, muito rápido. Parece que tem bastante folha aqui, só que na verdade não tem. É muito importante quando vocês forem usar a folha do jardim que vocês amassem bem. Daí, olha, por exemplo, aqui eu tenho quase que a mesma quantidade de folha, só que elas estão bem picadinhas, né? Não é folha, no caso, é o papelão. Então, ela vai ocupar um volume menor, a gente precisa do farelo da folha. Quando a gente só põe as folhas grandes, a gente está pondo vazio, ou seja, a gente não está pondo a quantidade suficiente, tá? Essa é a regra mais importante da compostagem. A gente tem que ver qual que é a receita que a gente escolheu usar e a gente tem que seguir a receita. A gente não faz pão só com água e a gente não faz pão só com farinha. A gente precisa da quantidade correta desses ingredientes. Então, é a mesma coisa na compostagem, tá? Vamos voltar para a apresentação. Deixando bem claro, de novo aqui, ó, essa apresentação, vocês já vão encontrar elas disponíveis no nosso site, tá? A matéria úmida são os biorresíduos da cozinha e a matéria seca são os biorresíduos do jardim. No nosso compostor, né, então a gente vai ter esse equilíbrio, a gente vai ter, ao longo do tempo, camadas. Por que camadas? Porque o material que está aqui embaixo, ele provavelmente já está há mais tempo no compostor do que o material que está aqui em cima. O material que está aqui em cima, ele é um material novo, tá? Quanto mais tempo os materiais, os ingredientes estão na composteira, mais avançados eles estarão no processo de compostagem. Lembra que eu falei que tem 3 etapas? Logo em uma semana da compostagem, vai começar a aumentar a temperatura dos ingredientes ali na sua composteira. Aumenta bastante, ele vai chegar normalmente a 60 graus. Quando chega a 40, a gente já vai perceber um aumento de temperatura. No momento que a gente coloca os resíduos no compostor, a gente vai abrir a composteira, a gente vai sentir um leve vapor quente, um calorzinho, tá? É nítido. Não é que você vai colocar a mão e vai queimar, mas é nítido que está quente. Depois que a gente parou de encher o compostor, quando vai terminando, vamos supor que a gente usa esse compostor por 30 dias. A partir de 40 dias vai começar a baixar essa temperatura e vai entrar numa fase mesofílica. O que significa essa fase? Vão ter outros fungos e bactérias que vão continuar degradando o material. São bichinhos diferentes dos bichinhos que aparecem na fase termofílica, tá? Depois de mais uns 60 dias na fase mesofílica, o material vai parar de ter cara de fruta, né? A casca da banana, a casca da maçã, elas já vão estar com um aspecto um pouco mais de terra. Algumas coisas ainda vão ser identificáveis, mas a maioria não. Só que isso não significa que o adubo esteja pronto. A gente ainda tem o processo de maturação, que é onde os macro-organismos, então são os bichinhos realmente maiores que a gente vê melhor a olho nu, como as minhocas, o piolho de cobra, vão fazer a finalização desse adubo, para deixar ele realmente soltinho e da maneira que as plantas gostam. Espera aí, deixa eu ativar o mudo aqui. Então, vamos lá. Tem vários bichinhos que vão aparecer em todos os processos, né? Então, no começo, a gente tem as bactérias termofílicas e os fungos brancos, às vezes alguns fungos esverdeados ou vermelhos. As bactérias a gente não consegue enxergar. E os protozoários também, eles são invisíveis a olho nu, digamos assim. Os fungos têm dos 2 tipos. Alguns fungos a gente enxerga e alguns fungos a gente não enxerga. Os nemátodos, os ácaros e os colêmbolos são bichinhos bem pequenininhos, mas se a gente prestar atenção, a gente consegue enxergar eles a olho nu. Eles vão já aparecer na fase mesofílica. Então, eles têm aqui os ácaros, por exemplo, tem como se fossem umas pinças. Eles quebram bem o material rico em carbono. Por isso que ele vai aparecer aqui na segunda etapa. O colêmbolo também, os nemátodos são minhoquinhas bem fininhas e bem pequenininhas, tá? Não são minhocas, tá mais para um verme.
mas ele parece um pouquinho uma minhoca. Depois, na etapa final da compostagem, quando a gente já está no processo de maturação do adubo, aparecem bichinhos maiores, né, os que a gente já está mais acostumado a ver na terra, o bichinho da conta, as minhocas e os besouros. Daí eu até queria voltar para essa imagem, que quando a gente usa esse compostor de um módulo só, normalmente a gente abre e vai tirar primeiro o que está aqui embaixo e deixar essa parte de cima descansando mais um tempo. Ou, em países nórdicos, que são bem frios, essa composteira, no período de inverno, ela fica completamente fechado e o pessoal junta os resíduos e faz a compostagem bocashi, quando não consegue acessar o compostor. Portugal não chega a ter essa dificuldade, né? O Brasil também não, porque o nosso inverno ele é bem frio, mas não chega a ficar coberto de neve. Então, vocês conseguem acessar e usar o compostor termofílico no inverno. Mas ele vai ficar um pouquinho mais devagar, tá? Quando a gente tem mais famílias usando, aquele compostor de tonel, ele não vai dar certo, porque a gente enche ele muito rápido. Então, a gente precisa ter pelo menos 2, ou 3, ou 4 compostores, que é o que vocês estão acostumados a ver. Deixa eu ver se tem uma foto aqui. Nos compostores comunitários. Tá vendo aqui? 1, 2, 3 módulos de compostagem e um módulo que é para o acúmulo da matéria seca, da estilha. Então, as câmaras, nesse caso, é de Silvius, mas a maioria das câmaras colocam um cadeado, então só pode usar o compostor quem passou pelo treinamento, né? Não é simplesmente qualquer um que chega, abre e joga os resíduos. Isso é um detalhe muito importante. Algumas pessoas acham chato, mas é importante a gente deixar claro as regras da compostagem, porque senão uma pessoa vem aqui e coloca um balde de carne e vai putrefazer e atrair vetores. Isso não é legal, tá? Por que a gente precisa ter 3 módulos? Quando a gente terminar de encher o primeiro módulo, a gente vai para o segundo, e ele vai ficar descansando. Depois que enche o segundo, a gente vai para o terceiro, e ele vai descansar. Porque daí um módulo está fazendo a fase termofílica, o outro módulo está na mesofílica, e o outro na maturação. Então, esse aqui ficou cheio, a gente pula para cá. Ficou cheio em um mês, a gente pula para cá. Quando esse fica cheio, a gente já pode esvaziar o primeiro módulo, tá? A quantidade de módulo vai depender da quantidade de família, da quantidade de resíduo que vai ser colocado nesse compostor. Então, a gente diz que o ideal é que cada módulo encha em 20 ou 30 dias, mas existem casos que você pode encher em um dia e você ter um sistema com 30 módulos. Tá? Isso é bem flexível, então é uma das flexibilidades que a gente tem com a compostagem termofílica. Modelos de compostores, né? Normalmente vocês já perceberam pelas características de tempo que esse compostor ele é mais indicado para jardim. É possível fazer dentro do apartamento? Até que é, mas é complicado, porque você precisaria de uma caixa bem grande. Para um apartamento, os métodos que a gente vai falar amanhã e depois de amanhã são mais interessantes, e esses métodos, nos próximos dias, também podem ser integrados ao método da compostagem termofílica. Então, se vocês quiserem fazer no jardim de vocês ou com os vizinhos, podem construir um compostor em pallet, podem pegar na câmara ou comprar em uma loja de jardinagem, ou até o compostor do tipo tumbler. Esse compostor, ele tem a vantagem que, do outro lado, ele tem uma manivela, vai facilitar o processo de mistura e arejamento do material. Então, isso é muito legal, se você tem bastante resíduo, mas tem uma dificuldade aqui para misturar. Esse daqui é difícil de misturar. Esse daqui é mais fácil. Então, os idosos, por exemplo, crianças podem preferir, é bem divertido para crianças. Ai, Luana, então, na verdade, eu acho que eu gostei mais desse, porque ele não vai ter rato, porque ele não está encostado no solo, né? Mais ou menos, verdade e mentira. Se você só colocar resíduo orgânico e não colocar matéria seca, colocar carne, pode ser que apareça rato, independente dele não estar encostado no solo, né? Por mais que a gente deixe bem fechado, se você fizer uma coisa errada, propícia para os ratos, eles aparecem. Mas, claro que é um pouco mais difícil. Uma vantagem do tonel com relação ao tumbler
É que o tonel, vocês recebem as minhocas do jardim, naturalmente. Elas vão acabar aparecendo aqui, vindo da terra, e vão fazer o acabamento desse adubo super bacana. No compostor tumbler, que é levantado, a gente não tem tantas minhocas, a não ser que você coloque as minhocas, tá? Então, cada equipamento tem a sua vantagem e desvantagem. Esses são alguns modelos de compostores comunitários. Aqui é um compostor ó, bem simples. Tá um pouquinho errado, né? A gente não pode largar aqui fruta exposta, mas né, aqui é só uma foto, um exemplo. O compostor tipo tumbler, se ele for bem grande, você pode usar com seus vizinhos, mas normalmente ele é mais prático para uma família ou duas no máximo, tá? O que a gente pode compostar? O que a gente recomenda, né? Já que eu falei das restrições dos dejetos e das carnes, tudo que é resto de frutas e legumes crus, borras de chá, de café, filtro de papel do chá ou do café, poda das folhas, relvas, resíduos verdes no geral, flores, cascas de ovos limpas. Daí aqui um detalhe, que a Mundatuga sempre coloca esse aqui, ovos limpas, e tem muita gente que pergunta, como assim? Eu vou ter que passar esponja na casca do ovo, né? Não, não é isso. A questão é tirar aquele resíduo de clara que às vezes fica na casca, sabe? Então é passar uma aguinha simples, rápido, porque aquela clara ela vai ter um cheiro de enxofre, não é muito legal no compostor. O que Luana, não... Oi. há aqui uma dúvida sobre citrinos, quando fores no encadeamento, se puderes esclarecer. Ah, pode Há deixar que eu já vou pessoas... falar. Já vou Ok. falar. Os citrinos pode colocar sim, tá? Na compostagem termofílica a gente não tem restrição. O que eu peço é sempre bom senso no tamanho dos pedaços que a gente vai colocar. Então, o ideal é sempre que a gente pique um pouco os resíduos. Não precisa fazer uma jardineira de legumes, uma vinagrete, não é nada disso, mas precisa reduzir o tamanho. Se a gente coloca a laranja... Então, peraí, deixa eu tirar aqui o compartilhamento de tela. Às vezes a gente faz suco de laranja para a família, e daí a gente pega a casca daquele formato e a gente vai encaixando uma na outra, né? E vai fazendo uma pilha de laranja. Então, isso aqui tá tudo a mesma cor. Peraí, eu vou pôr uma meia aqui, uma outra laranja, mais uma meia. Qual que é o resultado? Se a gente pegar aquela pilha de casca de laranja e colocar no compostor, é como se a gente estivesse colocando um mamão inteiro, uma fruta grande de uma vez só. Então, isso nunca é legal. O ideal, se quiserem colocar os citrinos na compostagem termofílica, a gente cortou o citrino no meio, corta mais uma vez cada metade e mistura com os outros resíduos, tá? Se puder, quanto mais vocês picarem, mais rápido o processo. Não estou dizendo que é obrigatório picar sempre, mas quanto mais vocês puderem, melhor, tá? Principalmente se tiverem muita quantidade de um resíduo só. Ai, bebezinha da Cris, que fofa. Nunca vi ela, a gente faz um monte de reunião online, eu nunca vi, fofinha. Então, se vocês tiverem, por exemplo, a minha mãe tem uma árvore de manga na casa dela, né? Então, no período de manga, tem muita manga. Se a gente não misturar com outros resíduos, fica muito úmido. Então, tem que ter um equilíbrio nos materiais, tá? Se você tem muito resíduo de uma coisa só, veja se não é possível aproveitar. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento uma vez, e no lanche do treinamento era banana. E sabe aquele cacho de banana, quando ela está no ponto, bonita, não tem uma manchinha, não tem nada, ela está gostosa e bonita. E daí, quando juntou tudo aquilo e me deram para compostar, eu olhei e falei, nossa, gente, era perfeito para fazer um bolo. Quantas vezes a gente não faz um bolo de casca de banana porque a gente não consegue juntar, ou porque às vezes a casca está meio feia e a gente fica meio assim, e naquela situação tinha bastante quantidade e a casca estava linda, né? Ou fazer uma carne louca de casca de banana, empanar ela e fazer frito. Então, existem várias receitas que a gente pode aproveitar partes dos alimentos que normalmente a gente joga fora. Ah, então... aliás, muita informação que se chama Cozinha Lixo Zero. Se vocês procurarem Cozinha Lixo Zero na net, vem imensa informação. Já que te interrompi, posso fazer uma pergunta? Pode. As cascas de ovos é preciso esmagar assim?
precisa, devagar mas assim. convém. Então, o que eu faço com os ovos na minha casa, tá? Eu tenho uma bancadinha na janela da varanda, então toda vez que eu consumo, eu já passo uma água e deixo ela ali. Algumas horas depois, quando eu vou tirar a louça do escorredor, a casca do ovo já está seca. Daí eu junto elas, eu esmago um pouquinho na mão e guardo num pote. Quando esse pote está cheio, eu ou ponho direto nas plantas, às vezes eu chego a bater no liquidificador para virar uma farinha, e às vezes eu jogo na composteira, tá? Então, assim, o que eu acho legal é deixar secar um pouco antes de triturar, porque você vai conseguir secar, amassar ela mais. Mas assim, de E vez em quando perguntam vai a casca inteira. perguntam aqui se o caroço da manga também, e Pode se pôr. podem pôr cinza. Pode. Cinza de pizzaria, cinza de forno de lenha, pode. A cinza da churrasqueira, a gente já não recomenda muito, porque ela normalmente recebe muita gordura, recebe o sal, já não é assim tão interessante. Não é que eu vou dizer que não pode colocar, mas a cinza da churrasqueira, desculpa, da lareira, da fogueira, é uma cinza muito boa para compostagem e para colocar nas plantas também. Então, o ano passado, no inverno, eu tive a oportunidade de fazer uma fogueira com uma amiga pequenininha e juntei as cinzas e todo dia não, né? Uma vez por mês eu coloco uma colherzinha nas minhas plantas, tá? E pode pôr na composteira também. Então, lembrem-se, quando tiverem muito resíduo igual, o caroço de manga, pode pôr na composteira, mas tenta misturar com outras coisas para não virar uma papa, tá? Uma papinha de neném, uma gororoba. Vamos voltar para... A casca de cebola pode ir normalmente, certo? Pode sim. No minhocário é que a gente tem um pouco mais de restrição, tá? Que é o que a gente vai conversar amanhã. Que eu até já aviso vocês, a aula de amanhã é uma aula um pouquinho assim mais densa, um pouco mais de conteúdo. Amanhã a gente vai aprender a realmente cuidar de minhoquinhas. Aqui a gente vai fazer a receita da compostagem. Aqui a gente vai equilibrar água e farinha para transformar em pão. Ou melhor, casca de banana e folha seca para transformar em adubo, tá? Então, o que não pode? Resíduo que não é biodegradável, então metal, vidro, plástico, papel impresso. Papel, a preferência é que ele vá para reciclagem, tá? O jornal, o papelão. De vez em quando a gente até pode colocar um papel cartonado na composteira, mas se a gente puder destinar ele para reciclagem, para ele continuar sendo papel, é melhor do que transformar ele em adubo para depois transformar em árvore, para depois transformar em papel. Tá bom? Tá claro? Espero que sim. Pão, laticínio, resto de alimento cozinhado, carnes e ossos, como assim eu não posso compostar? Em primeiro lugar, eu te pergunto, por que vocês estão querendo compostar pão? Por que vocês estão querendo compostar queijo e resto de alimento? A gente tem que aproveitar tudo ao máximo, tá? Então, uma coisa é um farelo do pão que sobrou ali na tábua, outra coisa é você comprar pão em excesso e achar que tudo bem porque você tem uma composteira. Não, não tá tudo bem, tá? Se for um pedaço muito pequenininho de um laticínio, ele até pode ir meio que sem querer para a composteira, mas ele tem que ser uma quantidade muito insignificante mesmo. A gente prefere que vocês não coloquem no começo para não ter problema. Com relação aos alimentos cozinhados, tem a questão de gordura e de sal, tá? Então, o sal, ele é um conservante. Então, o sal, ele é um inimigo da compostagem. O óleo também, o óleo impermeabiliza. Então, não faz sentido colocar um resto de feijoada na composteira, tá? Um resto de churrasco, um resto de carne com gordura e sal e osso. A gente não põe isso na composteira, tá? Fezes de animais ou humanos e cadáveres são compostáveis? São. A gente vai compostar em casa, no ambiente urbano, junto com a casca da banana? Não. Não, isso pode trazer contaminante, isso pode trazer vetores, a gente não vai compostar isso junto, tá? O zoológico, que faz a compostagem de um monte de poda, pode ser que ele coloque cadáver de animal. E ele está isolado. E provavelmente vai ser fechado daqui a um tempo, porque todos os zoológicos a tendência é que fechem. Mas, assim, existem situações que as pessoas fazem a compostagem de pequenos animais, por exemplo, de cadáveres, mas não é o que a gente vai fazer no ambiente urbano, tá bom? Madeira,
pintada ou tratada, tem verniz, tem cupinicida, a gente não vai colocar, ela tem ali químicos que são inimigos da natureza, digamos assim, inimigos dos animais da compostagem, então ela não vai fazer bem. E se for um tronco, um galho muito grande, não faz sentido colocar, porque ele vai ocupar muito espaço, tá? Então, essa regra do que não pode colocar é muito mais uma regra de bom senso do que de, olha, se você colocar um tronco, vai quebrar a sua composteira. Não é exatamente que vai quebrar o seu equipamento, mas não faz sentido, não é para isso que serve, tá bom? É importante se organizar um pouquinho para fazer compostagem, tá? Tem gente que anota na agenda, que coloca um alarme no computador, no celular, mas assim, é um pouco bom senso. Então, talvez alguns de vocês tenham uma regra de um dia que vai na feira, que vai no mercado, que faz as compras de alimentos. Se você é uma pessoa muito regrada com a sua rotina, talvez você goste de ter uma regrinha no dia de mexer na composteira, tá? A questão é que o importante é que você tenha bom senso, de que não é para deixar o resíduo apodrecer para depois levar ele para a composteira. Se você não vai alimentar a sua composteira todo dia, é interessante que vocês guardem o resíduo num potinho bem fechado, dentro do frigorífico, tá? Se vocês tiverem espaço, guardem. Nunca deixem a casca de banana simplesmente do lado na mesa de trabalho, porque se vocês comeram e esqueceram ela lá, se vocês deixarem a casca de banana exposta, esse cheirinho da casca de banana vai trazer mosquinha. Então, não pode. Acabou de comer a fruta, vai lá, pega um potinho de sorvete e tampa, deixa bem fechado, tá? Pensando nisso também, vocês não vão, a cada fruta que comerem, abrir a composteira e colocar. A composteira não é uma lata de lixo. Quando a gente vai fazer pão, a gente fica abrindo o forno a cada 5 minutos e colocando ali mais uma colher de farinha? Não. A gente faz a mistura e depois a gente coloca no pão, tá? Então, na compostagem também, a gente vai juntar os resíduos no potinho e daí, no momento certo, a gente coloca na composteira. Para algumas famílias, o momento certo é uma vez por dia. Para algumas famílias, o momento certo é um dia sim, um dia não. Para algumas famílias, o momento certo é uma vez por semana. Depende da quantidade de resíduo que você gera, do local, do espaço que você tem para armazenar esse resíduo e do local que está o seu compostor. Se o compostor está na sua casa ou na do vizinho, você pode ir um dia sim, um dia não. Se o compostor comunitário fica um pouco longe da sua casa, pode ser que você queira levar só uma vez por semana. E daí eu já vou cantar bola, que a aula de sexta-feira é incrível para quem quer juntar o resíduo aí por 1 ou 2 semanas antes de levar para a compostagem, tá? E a compostagem de amanhã é legal para quem gosta de mexer quase todo dia ou quem realmente gosta de pôr a mão na terra. Vamos voltar então para a apresentação. Ficou claro? Não é para deixar a casca de banana do lado do computador, é para colocar ela no potinho, tá? E, ó, vou mostrar uma outra coisa, né? A casca da minha banana. Vocês estão vendo que ela tá aqui com o cabinho? Tirem o cabinho junto. Não deixa o cabinho assim no cacho, porque isso aqui tem um odor. Senão vai ficar atraindo. Se o cacho de vocês de banana, vocês tiram a banana e deixam esse cabinho e fica com mosquinha, é esse o motivo. Já ensinei, já falei várias coisas sobre isso. Vamos voltar. Então, é bom se organizar um pouquinho, mas não é que precisa ser o nerd da organização, tá? Nerds também são bem-vindos. Como que a gente vai alimentar o nosso compostor? Por que que a gente não vai simplesmente jogar cada casca de banana? A gente abre a composteira, levanta a tampa e abre um espaço no compostor. A gente vai abrir, imagina que a gente vai tirar o cobertor, o edredom. No inverno, todo mundo usa um edredom bem grosso, né? Então, a composteira sempre tem um edredom por cima, que é uma camada de matéria seca. A gente abre essa camada, coloca os resíduos num buraquinho ali que a gente abriu, mistura com o material que já estava ali, tá? Porque daí vai garantir que os bichinhos da compostagem, do material que já está compostando, já se incorpore aos alimentos novos.
coloca bastante matéria seca, mistura ali e volta ao cobertor. Tá? Então, lembram aqui dessa imagem, ó. Considerem que aqui vai estar tudo misturado e a gente tem esse cobertor de folhas por cima. Independente do compostor ter uma tampa ou não, não é a tampa que vai proteger a composteira das mosquinhas, é a cobertura de matéria seca, é o fato da casca de banana não estar exposta ao oxigênio. Então tá, abriu, misturou, colocou bastante matéria seca. Eu vou até mostrar algumas fotos para vocês de composteiras. Quais que são os erros mais comuns da compostagem? A falta do equilíbrio matéria seca e umidade sempre, 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 sempre. Existem os dois extremos. Tem a situação em que as pessoas não colocam nada de matéria seca e é aquele compostor que a gente abre e ele está com um cheiro horrível e está cheio de mosca saindo e está cheio de larva. Esse é o compostor que não colocou matéria seca, ou se colocou, foi muito pouca, tá? Existe o outro extremo do compostor completamente seco. Normalmente, quando a pessoa quer fazer a compostagem só do resíduo do jardim, só de poda, folha, grama, relva, flor, etc., daí não tem umidade. Se você vai fazer uma composteira só de resíduo do jardim, você vai precisar regar um pouco esse material. Porque se não rega, se ele é completamente seco, ele não tem fungos. E os fungos são os primeiros bichinhos que aparecem ali na compostagem, tá? Então, precisa de uma umidade mínima, só que não pode ficar encharcado. Se fica encharcado, vira uma papa, é como se fosse um aquário. Não vai ter oxigênio. Então, os bichinhos que vão estar ali são bichinhos que não gostam de oxigênio, que não é exatamente o processo da compostagem, tá? E daí, nesse caso, começa a ter um cheiro ruim, começa a ter um cheiro de esgoto, que é por conta do gás metano, que é um gás muito rico, poluente em gases de efeito estufa, tá? Não é interessante. Outro erro, resíduos descobertos. Então, eventualmente, você colocou, a sua composteira está em ordem, mas você recebeu uma amiga ou um vizinho foi lá colocar um resíduo na sua composteira e ele simplesmente virou o baldinho de resíduo dele e foi embora. Se o resíduo está exposto, é a mesma coisa que deixar resíduo largado assim na rua, lixo orgânico na rua. Vai ficar com mosquinha, vai ficar com cheiro e vai atrair barata. Não pode, tá? Tem que cobrir bem. E cobrir não é tampa, é cobrir com uma camada bem generosa de matéria seca. Outro erro comum... Mas muita gente pensa que a tampa do compostor é tapar, não é? E não é. Não é, exato. Ai, aliás, foi muito bom esse seu comentário, Cris, porque uma coisa que a gente também tem conversado bastante e falado é que a compostagem, ela não é feita pela composteira, ela é feita pela reação de todos os bichinhos que estão ali na compostagem. A composteira, ela só vai delimitar o espaço, tá? O forno, o fogão, ele não vai assar se a gente não ligar ele, etc. Tipo, a geladeira a gente precisa pôr na tomada. E a composteira, ela precisa ali da nossa manutenção. No caso, a compostagem é um processo que a gente está imitando a natureza. Então, a gente precisa ali seguir a regrinha da natureza, a receita. Então, outro erro é colocar alimentos apodrecidos. Então, se você junta o resíduo por muito tempo até você levar na composteira, ele começa a apodrecer, daí começa a dar larva, começa a ficar com cheiro ruim, isso não é legal, o resíduo já vai estar em outra dinâmica, em outra decomposição, se não tiver ali com o carbono, Luana, com o oxigênio. tu não querias estar a partilhar tela agora, nesta fase? Já vou daqui a pouquinho, já vou mostrar umas fotos. E um outro erro que acontece seria de um compostor mal construído, que também não é uma coisa muito comum, mas às vezes as pessoas esquecem um pouco dessas regras de proteger com matéria seca e simplesmente querem jogar no fundo do quintal, e não é bem isso. Você não precisa de muito dinheiro, não precisa exatamente de um equipamento plástico, da Leroy, etc., mas você precisa organizar o seu espaço, tá?
E aqui tem mais uma foto muito legal para a gente deixar bem claro. Lixo abandonado, tá? Empilhar lixo não é fazer compostagem. Tá? Não adianta você ter ali o que teoricamente pode ser um compostor, simplesmente abandonar. Isso aqui precisava estar coberto, ó, até o topo com folha seca, tá bom? E outra coisa, normalmente, se o nosso compostor ele é vazado aqui na lateral, a gente também vai fazer uma camada interna, como se fosse uma parede grossa de folha seca. E no meio é que vai estar essa mistureba fazendo a compostagem. Se o resíduo aqui na lateral está exposto também, vai atrair bichinhos. Bichinhos que a gente não quer atrair, no caso. Observações finais. Apesar de algumas dificuldades, dela ser demorada, dela precisar de alguns cuidados, ela é muito boa. É um método muito legal, ela é muito flexível e muito bacana para se fazer em comunidade, exatamente porque ela precisa de um tamanho para que o processo aconteça. Numa escala muito pequenininha, numa caixa, tipo esse baldinho que eu mostrei para vocês, é muito difícil a gente fazer a compostagem termofílica, não tem energia suficiente, digamos, tá? E é uma compostagem muito boa para resíduo de restauração, então para florestas que a gente está fazendo, como que diz? Plantio, está fazendo uma adubação, está mantendo ela, uma compostagem muito boa, porque eventualmente sobra ainda algumas folhas secas, alguns materiais, e vai garantir uma porosidade quando a gente coloca no solo, tá? Vou abrir aqui o espaço para perguntas e respostas, e eu também queria mostrar para vocês o seguinte, não sei se vocês já entraram no site da Mudatuga, espero que sim. Vejam aqui, ó, nessa aba comunidade, vocês vão fazer o login de forma gratuita, tá? Aqui, pera, vou entrar aqui com o Facebook, que eu já entrei. E tem... Opa. Vai, meu filho. Isso, pronto. Tem alguns PDFs que são bastante interessantes. Para a compostagem termofílica, a gente tem esse guia de construção do compostor, que é um compostor em madeira que a gente fez para os nossos compostores comunitários em Coimbra, tá? Então, ó, tem aqui toda a sugestão de tamanho de madeira que vocês vão precisar usar, a quantidade de dobradiça, de calhas, a construção. Então, tem um manual assim super completo, muito bacana para vocês estudarem. Se quiserem fazer esse tipo de composteira, coloquem um comentário, ai, não consigo abrir, no fórum, porque tem outras pessoas que estão querendo fazer também. Tem o guião Compostuga, que é só sobre compostagem termofílica, também tem muito conteúdo, tá? Tem explicação sobre aterro sanitário, sobre o nosso lixo em Portugal, sobre, aqui, ó, os bichinhos, então, que eu falei hoje, tudo isso está explicado no nosso e-book, a receita da compostagem. Então, assim, tem material de sobra para vocês tirarem dúvida e tem o espaço no fórum, no site da Escola Compostar, tá? Que vocês fizeram o login. Cadê? Materiais. Então, aqui, ó, a gente fez esses 2 fóruns iniciais de dúvidas e de discussão, e então vocês podem criar um novo post e colocar, por exemplo, como é a gestão de resíduos em Berlim. Vamos supor que tem algum português aqui que está morando em Berlim, então pode compartilhar, pode fazer um comentário sobre como é, e as outras pessoas, ó, podem colocar foto, vídeo, GIF. Então, assim, é um espaço muito legal para todo mundo interagir. Ó, como utilizar o composto da compostagem termofílica, locais de contatos em Portugal, onde doar composto. Então, a gente fez essa rede para que todo mundo possa aprender junto. Tem os materiais das aulas e tem 2 e-books também. Um bem pequenininho, sobre a compostagem bokashi, e um outro e-book maior, que é esse booklet. E tem os materiais do Hortas LX também, do André, tá? Então, assim, espero que vocês já tenham acessado essas 2 redes, mas são 2 espaços com muito material, muito bacana, que a gente fez com muito carinho para vocês.
E aí, vou abrir o chat que eu não abri, já que a Cris estava aqui. Olha, Não abri nenhuma eu vez. se calhar ia sugerir que o Nuno Silva colocasse a questão, ele próprio, se ele quiser, porque estava aqui a discutir um pouco sobre dejetos de animais e talvez fosse interessante esclarecer um bocadinho mais. Nuno, queres perguntar? Sim, posso. Também já estive aqui a fazer uma pesquisa e também já entendi aqui alguns conceitos. Mas, pronto, o que eu costumo ouvir e ler normalmente é que não recomendam pôr dejetos dos animais domésticos, não é? Mas os dejetos dos animais das quintas normalmente utiliza-se, ou melhor, utiliza-se na agricultura, e eu pensei, e já fiz isso, coloquei estrume de cavalo na minha composteira e estava a perguntar se era adequado, se não era adequado. Depois houve aqui outro colega que falou o estrume estar curtido, mas o estrume estar curtido basta simplesmente ele já estar há algum tempo na terra. Portanto, essa era a minha questão. Acho que não há problema em colocar o estrume, se ele já tiver algum tempo na terra, colocá-lo na composteira. E qual é a vossa experiência e dicas? Não, a gente não mistura o estrume com um resíduo que seja nobre. Então, por exemplo, as cascas de frutas, de legumes, de verdura, é um resíduo nobre, a gente chama. E não é que seja sujo o estrume, mas ele tem um risco de ter patógenos. Então, se a gente mistura com resíduos nobres, você faz uma compostagem caseira no quintal da sua casa, porque você tem uma vaquinha, e você usa esse adubo numa horta, numa planta que você vai consumir crua, isso pode levar a uma contaminação, tá? Então, assim, se você quiser fazer na sua casa, é a sua responsabilidade. Mas se você coloca num compostor comunitário, que depois vai ser usado para plantar alface, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Mas Luana, repara, em Portugal o normal, pelo menos aqui na nossa zona norte, eu sou daqui perto de Coimbra também, o normal é o agricultor utilizar o estrume nem compostado, é o estrume diretamente na terra e para cultivar tudo e mais alguma coisa. Sim, Mas ele porque ele faz uma fica compostagem, exposto. ele vai fazer Não, mas eu, Fala, desculpa, pode falar. Luana, mas ele fica também exposto ao sol e ao ar durante muito tempo, quando é distribuído na terra, no terreno agrícola. Quando o estrume é distribuído, fica durante muito tempo exposto também e depois é incorporado. Aqui o que estamos a falar é, de facto, num sentido de compostagem doméstica, não é? No quintal das nossas casas, onde o risco da não eliminação de todos os patogénicos é elevado. Não é? Aquilo que um agricultor faz num campo de agricultura é tem uma dinâmica um bocadinho diferente daquilo que acontece num processo de compostagem dentro de uma área limitada, num compostor pequeno no nosso jardim. É que eu pensei que a própria compostagem, não é? Como também tem o processo termofílico, que fosse realmente eliminar esses desculpem-me, estava a falhar, e que fosse essa uma das vantagens também. Sim, então quando a gente vai fazer a compostagem do esterco, normalmente a gente faz uma compostagem termofílica, a gente cura o esterco, deixa ele no sol, secando, o sol vai matar uma parte dos patógenos, e depois a gente vai fazer uma compostagem controlada, realmente cuidando da temperatura, para daí usar na agricultura. Agricultor faz isso sim, tá tudo bem. A questão é, você que não é agricultor, pegar e colocar isso para plantar alface, colher alface e comer alface crua. Se você vai fazer esse adubo com esterco e vai colocar numa árvore frutífera, é uma coisa, vai colocar numa milharal, é uma coisa, é diferente de colocar numa horta de coisas cruas, de pepino, por exemplo. Tá? E outra, a gente também, como a Cris falou, a gente está falando do ambiente urbano. O esterco, mesmo com uma boa cobertura, depende da quantidade, mas ele vai ter um leve odor. Então, a gente não vai fazer isso no ambiente urbano. Numa praça da República, vai ficar ali uma composteira com cheiro de esterco. Daí ninguém vai querer ter uma composteira. Então, assim, o objetivo da escola compostar é a gente tirar os mitos um pouco e mostrar que é possível fazer uma compostagem sem cheiro, uma composteira saudável, dentro até da sua sala. Se você topa fazer compostagem do esterco junto com a casca de banana na sala da sua casa para plantar sei lá o quê, beleza. Eu faço a compostagem do cocô do meu cachorro dentro de um apartamento, mas eu não falo para os meus clientes que estão começando a fazer compostagem fazerem. Entende? Tipo, a diferença da pessoa que está começando
para um avançado, para um agricultor, para um tamanho. Mas é um adubo muito bom. Aqui há algumas outras. Havia aqui uma outra questão da Ana Sargento, que talvez possa também tomar o microfone e expor a sua dúvida. Ok, olá, boa noite. Estão a ouvir? Sim. Sim? Agora não. Agora sim. Carreguei novamente, desculpa. Então, eu tenho um compostor já desde 2018, portanto já há 3 anos. O compostor que a Câmara de Lisboa me facilitou depois de ter feito a formação. E houve, pelos vistos, algumas coisas que eu não percebi bem nessa formação, porque agora estou a perceber que fiz algumas coisas erradas. Pronto. Então, entre elas, eu tenho um quintal e existe parte do ano em que eu tenho acesso a muitos secos, e normalmente é no verão. No inverno é mais complicado, porque só há pouco tempo é que eu comecei a guardar os secos e guardá-los num lugar seguro para não ficarem úmidos com as chuvas. Pronto. E o que acontece é que, durante algum tempo, quando eu tinha secos, eu colocava-os, quando eu não tinha, eu colocava menos. Ou seja, muitas vezes eu colocava a mesma quantidade de secos do que colocava de úmidos, e já percebi que isso foi o que fez que surgissem baratas no meu compostor. Pronto. E outra coisa que também faço e que já percebi que não devia fazer e que vou deixar de fazer é guardar os resíduos da cozinha durante muito tempo fora do frigorífico. Portanto, eles ficam mesmo quentinhos, mesmo como não deviam ficar quando vão para o compostor. Exatamente. Pronto. E pronto, lá está, eu achava que isto estava a fazer uma coisa errada, mas achava que fazia parte, não é? Já percebi que não. E isso, mais um motivo para depois atrair bichinhos que não é suposto, e um motivo pelas mosquinhas que eu tenho na minha cozinha. Pronto. Agora, a minha pergunta é, já percebi o que é que estou a fazer de errado, vou deixar de fazer, mas agora o que é que eu faço com o que está no compostor, que eu já percebi que está a demorar imenso tempo a processar por esses motivos. Mas, ou seja, qual é que é a solução, ou se existe alguma solução para salvar os resíduos que estão já dentro do compostor? Ele é do tipo aquele no solo, esse das câmaras, aquele. Sim. Tá. Ele já está completamente cheio ou não? Tem espaço não, ainda? Ou seja, houve uma temporada que ele, como não baixava, eu não mexi nele, deixei-o estar, de vez em quando ia lá mexer, mas não colocava nada de novo. E quando com esse tempo, sem colocar nada lá dentro, ele baixou. Efetivamente. Pronto. E parou os bichos, as moscas e o cheiro? Sim. Já faz quanto tempo que está parado? Então, eu agora voltei, há cerca de 2, 3 semanas, voltei a colocar coisas para lá para dentro e pronto, e agora pronto, ele esteve separado, talvez tenha sido durante todo o confinamento, ou seja, desde do início de 2020 até... então pode recolher esse adubo. Ok. Abre a portinha e pode usar. E o que tiver por cima, que não tiver tão degradado, que não tiver com aspecto de uma terra bem pretinha, daí você deixa mais tempo no compostor, tá? Pode ser que algumas coisas grandes, então o caroço de manga, o caroço do abacate, eles demoram um pouco mais para se decompor, tá? Eles são mais resistentes, a casca do ovo. Mas se você não identifica casca da banana, do mamão, de uma forma geral, pode tirar. Ok. E daí tira por baixo, daí o que está em cima vai cair, né? E vai colocando. E é legal dar uma misturada de vez em quando. Ok, tá bom. Obrigada. Mas é legal você comentar isso, porque realmente acontece. E é muito importante a gente se preparar para o ano, porque no inverno é muito difícil, porque chove, fica tudo úmido. É mesmo isso. E lá está, como tenho também uma zona que não apanha chuva, é muito fácil, ou seja,
fazer a recolha, não é? Antes das temporadas de chuva, para depois ficar precavida. Mas lá está, era uma coisa que no início eu não pensava que tivesse que me preocupar com isso. Agora eu já percebi que sim. Obrigada. Joana, antes da sua pergunta, eu vou só comentar aqui que eu li, que falaram da casca de noz, né? A casca de noz, ela é marrom e fica sequinha e crocante, né? Ela poderia entrar como matéria seca, mas ela é uma matéria seca bem resistente, ela vai demorar alguns ciclos, mas pode colocar. Se ela colocar junto com o resíduo úmido, ela vai estar ali deixando que o ar circule, porque ela tem ali uma certa resistência. Então, pode pôr. Vai, Joana. O que eu queria perguntar é, relativamente à bicharada que ataca os restos já em alguma decomposição, quais são todas as desvantagens que eles têm? Dentro de uma cozinha é óbvio, é desagradável, mas as mosquinhas e as larvas, se for num compostor que esteja numa horta, tem mais alguma desvantagem que não essa? Tá, então vamos lá. Se a gente, por exemplo, deixa os resíduos acumulados e começa a aparecer aquelas larvas grandes, o bigato, ele está consumindo resíduo e ele, na verdade, algumas pessoas fazem uma compostagem com o objetivo de ter essa larva, tá? Que depois ela pode ser usada como proteína. Então, tem pessoas que realmente cultivam com o objetivo de ter essas larvas para proteína animal, seja para você dar para uma galinha ou seja para um consumo humano, tá? Existe um movimento que está estudando muito a questão de proteína de insetos para os humanos, não só para os animais, tá? Então, existe um momento do acúmulo do resíduo que aparece esse bicho que ele ainda não vai estar emitindo gases de efeito estufa, mas ele é um pouco asqueroso, na minha opinião, e tem um cheiro forte. Depois ele vai virar aquela mosca da larva soldado, aquela mosca preta. Ela não tem nada de ruim para a horta, pelo que eu sei. É mais uma questão nossa, de um astro. Obrigada. Tá? O que você tem que tomar cuidado é aquela mosquinha, o fungus gnat. Vocês já ouviram falar do fungus gnat? Essa é uma mosquinha que, às vezes, quando a gente tem muita planta e elas ficam muito úmidas, a larva dessa mosquinha, ela come a raiz das plantas. Ela não acontece muito na composteira, é extremamente raro. Normalmente as pessoas relatam esse problema nas plantas, pessoal da jardinagem e tudo mais. Mas essa seria uma mosquinha que... E qual é o aspecto dessa mosca? Eu vou digitar aqui para depois fungus ok, sim, também posso gnat. fazer, claro. Não sei se é um T ou 2, alguma coisa assim. É aquela mosquinha que fica na planta. Então, se eventualmente o seu resíduo estiver muito úmido e aparecer uma contaminação dessa mosquinha, mas eu nunca vi. Ok. Tá? Na turma da semana passada, teve uma moça que falou que estava com esse problema, né? Então, o que eu faço nos vasos é fazer uma camada de areia. Mas na composteira, não. Na composteira, o ideal é não deixar ele infestar. Uma camada de areia por cima? Nos vasos. Quando Mas tem por cima ou por baixo, no por fundo? Por cima. Por cima. Porque daí essa mosquinha, ela não vai conseguir sair, ela não vai conseguir pôr mais ovos. Chega uma hora que a reprodução dela estagna. Tá? Porque a larva é que come a raiz e depois ela sai e pousa os ovinhos. É uma praga. Mas... Eu tenho uma questão, posso falar? Pode. Quando tiramos, não, Teresa, sou isso, Teresa. Isso, você depois da Ana fala. Quando tiramos o composto, portanto, quando abrimos a portinha, esse composto muitas vezes tem imensas minhocas. O que é que fazemos para as minhocas não irem para os sítios onde nós vamos pôr o composto? Porque é impossível andar a catar minhocas e a voltar a pô-las dentro, porque elas são tantas, é impossível. Sim. Pronto. Ótimo. A aula de amanhã já está casando com a aula de amanhã, mas é o seguinte,
Deixa eu pegar aqui o meu baldinho. Imagina que você pega um balde maior do que isso, tá? Isso aqui, uma questão miniatura. Pega um balde, coloca todo esse adubo que tem um pouco de minhoca. Daí você vai escolher um cantinho e vai colocar algumas cascas de fruta. Ou até, se você tiver um pouquinho de esterco animal curtido, você pode pôr numa redinha. Sabe aquelas redinhas que vem limão ou laranja? Sim. É uma praga, aquilo é horrível, é plástico. Tentem não ter aquilo na casa de vocês. Mas se você tiver uma dessa redinha na sua casa, você coloca um pouquinho do esterco ou de casca de fruta, escolhe um cantinho da sua composteira e deixa uns 5 dias. As minhocas, elas vão migrar para esses alimentos ou para esse esterco, e daí você usa o resto, tá? Ok. E daí, um pouco óbvio, né, considerando tudo que eu comentei antes da contaminação, o adubinho que está grudado ali nesse esterco, eventualmente, você não vai usar para plantar alface, tá? Claro. Outra situação, os compostores que normalmente são doados pelas autarquias são difíceis, chega a uma altura que é difícil, quando já está muito cheio, é difícil de se fazer o volteamento, especialmente no centro, porque no centro parece que acumula uma grande densidade e de umidade, e que nem de forquilha, nem de maneira nenhuma se consegue revoltear, e cria uma pasta que é mesmo um composto, portanto aquilo é mesmo um composto, às vezes por mais coisas secas que se metam, não se consegue dar a volta completa que aquilo necessitava em termos de oxigenação. O que é possível fazer? Nada. Não, é tentar ir acompanhando o compostor para no momento que você percebe que ele está começando a compactar, você tentar pôr mais matéria seca. Então, é realmente ficar acompanhando, toda vez que for alimentar a composteira, tira aquele cobertor, abre ali o buraco, dá uma leve misturada. Tem um equipamento, peraí, eu vou pôr aqui, www.subpod.com. Essa marca, Subpod, é uma marca britânica, só vende para os países de língua inglesa, eles ainda não querem vender para Portugal e nem para o Brasil, mas eu juro que a gente está tentando, porque é um equipamento muito lindo. Se vocês entrarem depois na lojinha deles, tem um equipamento que é um vergalhão de aço, de sei lá que metal que é ferro, que na ponta ele tem tipo um espiral. E daí a questão é que você coloca, e daí você vai girando, então o espiral, como se fosse um saca-rolha, vai entrando ali na composteira, e daí você puxa, então você consegue revolver. Então, esse é um exemplo de equipamento que seria incrível, tá? Não precisa comprar nesse site, a gente pode tentar ver se tem algum serralheiro, se alguém conhece um serralheiro aí bom que estaria disposto a fazer isso, né? Porque eu não sei se vende em Portugal, aqui no Brasil eu não encontrei isso. Ok. Tá. E a umidade que, portanto, o composto, a umidade que se vai acumulando no fundo, especialmente no inverno, porque por mais secos que se ponham, o fundo, portanto, a água, claro, portanto, vai descendo, não é? Portanto, eu penso que seja todas as situações de alimentos com mais água, portanto, vai-se acumulando muito em baixo. Mas ele fica na grama, não fica? Ele fica na terra, portanto, ele está na terra. Então está drenando. Sim, mas essa parte do fundo, mesmo que ele esteja em cima da terra, fica sempre mais densa, porque não se consegue lá chegar. Pois, é normal, okay. É normal. Ok. Não tem problema. E vai ser a área onde tem mais minhoca também. Sim, exatamente. É essa área que tem mais minhocas. Amanhã você vai entender que vai fazer sentido. E está tudo bem, é lindo. As minhocas e uns bichos estranhos que eu não reconheço, não sei se são os bichos de conta, há algum processo dos bichos de conta, mas são os bichos muito estranhos, que eu não sei o nome e já procurei no Google e não consigo. Sei que não têm olhos, são muito estranhos, portanto são os que aparecem normalmente juntamente, têm várias patas,
e não têm olhos, portanto parece das profundezas, parecem bichos da escuridão. Manda uma foto depois, coloca lá no site, Eu vou que a tentar. gente vai tentar descobrir. Parecem bichos de conta Mas são espalmados. cinzentos, espalmados e mais claros. Eu também tenho desses no meu compostor. São mais claros, não é? Há mais claros e há mais escuros, mas há mais claros, sim. Sim, mas Eu não tenho têm. isso também não sei qual é o nome. Pois, já procurei em todo o lado e não consigo, mas são O horríveis. tamanho dele é tipo 1,5 centímetro, de 1 a Sim, 2. É a sim. larva da Sim, mosca. sim. É larva da mosca soldado, eu acho. Mas aquilo. Não, mas aquilo tem uma espécie de uma carapaça, aquilo não é larva. Sim, exatamente, tem uma carapaça. Aquilo, eu não sei se será algum processo de transformação ou de Ó, fase. Teresa, Sim. na minha fabulação, que não pesco nada de insetos, aquilo são juvenis de bicho da conta. Pois, era o que eu achava. Não, Pois. mas eu estou a falar, eu agora estamos aqui mesmo tipo na amizade, porque o que eu estou a dizer não é para se confiar. Pois, eu uma pensei que aposta. fosse uma das fases dos bichos de conta, porque parecem mesmo. Parecem assim os juvenis, que aquilo parece um É. bicho da conta, mas não é, não sei. Espalmado, parece um bicho de conta É espalmado. isso mesmo, eu tenho imensos desses no meu compostor. Tem umas anteninhas, mas não há Adoro o olhos. dedo. É. Não é isso daqui. Paula, não é larva, não é uma larva, Não é uma larva. Eu se acho que é um espalma. juvenil, de um bicho da conta. Sim, Bem, mas pronto, Ana Sargento traz melhor tema, não sei. ok. Esse aqui que é mais compridinho? Não. Não, é mais deste Aqui. Ele não tem cabeça, né? Você falou que não identifica olhos não, nele. eu não tenho. Sim, é aqui como este que tens aqui no canto, assim, estás a andar rápido. Aqui no canto inferior direito. Esse. Não é bem igual a isso, mas é mais assim, não é, Teresa? Assim, O seu. deste O género, meu é sim, mais assim. exatamente. Pois, Sim. é isto mesmo. É. São os colêmbulos. Estes aqui, assim, a chamada cesta selvagem colêmbulo, sim, é parecido com esses. Tá. Ana, sua pergunta. Já tá faz tempo aí, mas se fosse com a mão de verdade já ia estar cansada. Peço desculpa, Não faz mal. Não faz mal. Não, eu era um bocado no seguimento daquela questão das mosquinhas que aparecem junto às plantas, que eu notei, por exemplo, e se calhar também foi algo que eu fiz mal, porque tinhas falado, por exemplo, das cascas dos ovos bem moídas ou das cinzas diretamente na superfície junto ao calo das plantas, não é? Agora, a minha pergunta é, podemos fazer o mesmo com borras de café? Não, pode colocar melhor a borra do café direto na composteira. Não precisa secar, pode colocar ela úmida, pode até colocar ela no saquinho de papel direto. Ok, tá bem. Ok, obrigada. Imagina. Nuno. Talvez a Ana Sargento estava primeiro, talvez. Já foi. Já foi, peço desculpa, estava a perceber. Eu tenho 2 compostores, um deles é feito com madeira, paletes, e esse não tem contacto com a terra, e tenho outro que tem contacto com a terra. Acho que o que não tem contacto com a terra eu noto que é mais lento. É problemático, era melhor que tivesse contacto com a terra? Não necessariamente. Cada um tem a sua vantagem e desvantagem. Então, por exemplo, uma das vantagens de você fazer no concreto é que, se tiver muito líquido, na hora que começa eventualmente a escorrer, você consegue ver que está muito úmida a composteira e equilibrar com uma serragem, tá? Então, isso é uma vantagem de quando está no concreto, você consegue controlar melhor a umidade, principalmente em questão de proteção ao meio ambiente, porque normalmente quando a gente faz na terra, uma composteira pequena, assim, né, uma coisa mais caseira,
a gente não sabe qual que é a altura do nosso lençol freático. Então, se você faz direto na terra, numa região que a água subterrânea é relativamente próxima, a gente poderia até estar contaminando um pouco a água, tá? Não é o que acontece numa escala pequena, e numa escala onde a gente ensina a importância de controlar a matéria seca, mas o que a gente conseguiu aqui no Brasil de regulamentação para conseguir fazer mais usinas urbanas e pequenas usinas é fazer sempre em pátio concretado, tá? Qual que é a vantagem da terra? As minhocas, elas aparecem naturalmente. Essa é uma grande vantagem. Pois isso era a questão que eu ia tentar colocar assim, porque eu, por exemplo, nessa nunca tive minhocas, nunca vi minhocas, que eu teria... Você teria que colocar elas manualmente, se você quiser, porque se elas não estiverem próximas de uma terra com minhocas... Elas estão próximas, porque é madeira e a madeira está... É tipo uma palete que está tipo a 10 centímetros, mas se calhar não é o... Elas mesmo assim não mas levam a palete está em cima do solo, não é concreto. Sim, não é concreto, mas tem umas placas de cimento só para notar para a madeira não amolecer, não ficar podre. Portanto, se calhar não conseguem subir. Pode ser que seja um pouco difícil. Às vezes é uma composteira que ficou um pouco mais seca, então ela ficou mais devagar do que a outra. Faltou um pico aí de temperatura, então é difícil a gente realmente garantir que todas as composteiras vão ser idênticas, né? Porque talvez uma tenha mais umidade ou menos. Obrigado. Então, mas talvez na que está direto no contato tenha sido mais fácil para as minhocas participarem. É possível, faz sentido. O que mais? Deixa eu ver se tinha mais alguma pergunta aqui que eu não li. A da Ana já respondi. Gente, um dos maiores segredos que eu digo para vocês na compostagem termofílica do jardim é amassar as folhas. Isso faz muita diferença. Quando a gente coloca folhas grandes, uma em cima da outra, a umidade, às vezes, ela acaba que quase que vira uma película, sabe? Não vira um plástico, não é isso, mas ela acaba que não incorpora, ela fica separada, tá? Então, é bem importante, junta um saco grande, coloca a mão assim, 20 segundos, não é uma coisa demorada triturar folha, tá? Só tomem cuidado caso vocês peguem alguma planta que tem espinho, né? É importante você usar luva, etc., mas normalmente não. Pegar folha em parque, tá? É uma opção, é legal no outono, mas tomem cuidado, porque para não pegar, por exemplo, de uma planta que está doente, um solo que esteja com fungo, alguma coisa assim. Então, fiquem atentos. Eu tive uma vez que eu precisei sacrificar uma caixa de composto, a gente teve que jogar fora, porque a gente usou uma folha que começou a pegar um fungo ali, que não saía, pegou uma praga. Se a gente usasse nas plantas, as plantas iam ficar com praga, sabe? Então, mas isso é muito raro de acontecer. Se a gente faz direitinho... A camada do fundo do compostor... Fala. Era esse que você prestou atenção? Não, eu ia só falar do tema anterior que tinha a ver com o areião dos gatos. Para tu falar sobre isso, mas também para partilhar que eu deixei de usar areião e uso pellets de madeira, que é bem mais barato e funciona lindamente, e deixou de existir cheiro de xixi e passou a existir cheiro de madeira molhada. Era só esta sugestão e é bem mais barato. E não precisa de se pôr dentro de sacos de plástico para pôr no lixo. Eu ponho na sanita. Exatamente. Bem, na sanita não sei se é muito bom. Faço há mais de um ano. Por causa dos sistemas nas hectares, não sei se depois não tem problema. A madeira a questão não... é tomar cuidado para não colocar muito de uma vez não entupir, e entupir claro. a sua tubulação. Exato, para não entupir, sim. Mas com relação à estação, a princípio não tem grande problema. Então, tá, areia, ela é tipo mineral, então a gente não vai colocar na composteira, tá? Se você estiver fazendo esse processo com esses pellets de serradura,
eu também não recomendo que você coloque no compostor que você quer usar para plantar alface, etc. e tal, por questão de contaminação, tomar cuidado. A urina dos gatos tem muito, muito nitrogênio. Mas assim, se você for tipo eu, uma pessoa que gosta de ter várias composteiras, de fazer aventuras, experimentos, faz uma composteira, pega uma caixa e faz uma composteira desse pelletzinho do xixi do gato. É possível, tá? Mas não acho que você precisa começar a compostagem com isso. Isso é um nível de dificuldade para quem já está ali, sabe? Então, às vezes a gente coloca umas regras que parece que é para dificultar, mas é o oposto disso, é para facilitar, é para diminuir a chance de erro, diminuir a chance de problema, diminuir a chance de traumas, né? Então, por exemplo, eu confesso que eu estou vendo ao longo das turmas que vocês estão muito menos traumatizados do que eu imaginava. Por que eu falo isso? Já me aconteceu de entregar uma composteira para uma cliente e ela tinha uma enteada que morou na Alemanha, né? Filha do marido com uma alemã, morou na Alemanha. E quando eu estava chegando a composteira, ela olhou e escutou que era uma composteira, ela... Eca, que horror, que nojo, na casa da minha mãe tem, lá na Alemanha. E fede, tem rato, tem barato. Ela era super traumatizada. Por quê? A composteira da mãe dela era simplesmente um depósito de lixo para não ter que pagar lixo, entendeu? Ela não cuidava da composteira com o objetivo de ter adubo e de ter uma coisa saudável. Era só largar. E daí, depois de alguns meses, ela percebeu que o que a gente estava fazendo aqui no Brasil, né, o que eu estava fazendo com essa cliente, era completamente diferente. Tinha uma separação, tinha uma regra, tinha um momento de coletar o adubo, de usar o adubo. E daí ela começou a olhar de uma forma completamente diferente. Ela falou, nossa, realmente, o que a minha mãe faz não é compostagem. Isso sim pode ser chamado de compostagem. A compostagem não é para ter mau cheiro, para ser asquerosa, né? Então, peguem o resíduo fresco, não é para ser difícil colocar o resíduo na composteira, é para ser mais fácil do que tirar aquele saquinho de lixo pingando chorume pela casa. Não é para vocês passarem por isso. Aliás, já que a gente está chegando ao final, também vou falar uma coisa muito importante. Para qualquer método de compostagem que vocês forem escolher, vocês precisam ter um recipiente onde vão juntar o resíduo orgânico, tá? Pode ser um pote de sorvete, um Tupperware, um pote de vidro, um pote de inox, de pote que vocês quiserem, com uma boa tampa, tá? Que vai ficar direitinho, que não vai ficar apodrecendo. Quando começou a apodrecer, vocês já levam para a composteira. O pote pode ser de 2 litros, de 5 litros, de 7, 10, depende da geração de resíduo de vocês, tá? Para quem vai usar um compostor comunitário, às vezes é legal ter potes pequenos que você consegue colocar no congelador e consegue fazer um Tetris ali com as suas comidas, porque às vezes o nosso pote é muito grande e a gente não consegue arrumar as comidas, então às vezes é melhor potes pequenos. Às vezes a sua família é grande, você prefere ter um grande, enfim, cada um com a sua dinâmica. O importante é estar disposto a aprender e mudar os hábitos. Fiquei com uma dúvida, Luana. Diga. Quando tu disseste que apanhaste umas folhas com fungos e que tiveste que perder o conteúdo de um compostor inteiro, o que é que fazes com esse compostor com fungos para te veres livre dele? Então, no caso, a gente tinha tipo um terreno abandonado perto e a gente jogou lá num canto uma expectativa que eventualmente alguma coisa fosse crescer naturalmente, tá? Mas a gente não fez um cultivo nosso igual a gente estava fazendo antes, mas a gente também não jogou no lixo. Eu fiquei com dó de jogar no lixo. Ok. Ah, última pergunta aqui da Ana. Se congelar o resíduo, precisa descongelar antes de pôr no compostor? Não obrigatoriamente. O que é importante é, na hora que você vira o pote no compostor, você consiga... Eu sempre esqueço de ter o garfo. Sabe aqueles garfinhos de jardinagem? Você consiga dar umas batidas para ele quebrar, para não ficar como se fosse uma fruta, uma mão, né, uma manga gigante na composteira. Tá? Estamos aqui a chegar ao fim. Eu ia sugerir, nós temos encontro marcado amanhã, que possamos também trazer outras questões amanhã ou registar no fórum, mas estamos aqui a chegar já ao final da sessão de hoje. Queria só convidar-vos todos também a seguir o PPL que está em o crowdfunding que nós temos neste momento a decorrer.
E, portanto, todos estão a ter aqui acesso às aulas gratuitas e espero mesmo que aproveitem todas, porque são temas diferentes até sexta-feira, com a oportunidade da aula prática. No entanto, a aula prática é só em Lisboa e, de facto, nós gostávamos de chegar a mais sítios. Se cada um de vocês conseguir contribuir com alguma coisa, era uma ajuda gigante para outras pessoas também que não tiveram esta oportunidade, portanto, deixo fazer este apelo. De qualquer dos modos, amanhã temos encontro marcado, quinta e sexta, e qualquer dúvida estamos sempre disponíveis também. Eu Queria gostaria de tirar uma agradecer-vos. foto com vocês, então quem tiver com a câmera desligada e se estiver disposto a ligar para a gente ver que tem bastante gente e poder compartilhar depois, enquanto vocês abrem a câmera, as últimas respostas. Como fazer para não germinar 1000 coisas quando espalhamos no composto? Não precisa ficar triste com o que está germinando, é bom, significa que o que era resíduo se transformou em adubo e está potencializando as sementes, então não tem problema se as sementes germinarem, tá? Mas, normalmente, se a gente faz o bocache ou se realmente a compostagem termofílica chegou a uma temperatura alta na semente, ele, dependendo da semente, ele anestesia ela, digamos assim, ele mata e ela não vai germinar. Mas algumas ainda vão germinar, algumas vão e tá tudo bem. E sim, faz uma camada de bastante material seco, alguns galhos mais compridos, se puder, e um pouco de humus, de terra, de composto já pronto também na base do compostor. Ufa, falei tudo. Vamos então dar um grito, falar compostagem e dar um sorriso. Compostagem! Compostagem. Podemos até abrir os microfones e finalmente ouvir-nos uns aos outros, criar a balbúrdia aqui um bocadinho. Obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Obrigada, boa Deus. noite. Tchau. Até amanhã. Até amanhã. No mesmo horário, nesse mesmo link. Até amanhã. Muito bom. É bom ouvir esta onda de som de repente vai terminar. É um silêncio chato, o Zoom. Até amanhã. Até amanhã, obrigada. Deixa eu parar aqui a gravação.